Você já ouviu falar do chupacabra? Uma criatura lendária, temida, misteriosa e que há décadas intriga comunidades, cientistas e caçadores de mistérios ao redor do mundo. O nome por si só já causa arrepios. Chupacabra. Um ser noturno, silencioso e mortal, que, segundo centenas de relatos, ataca animais, drena seu sangue por pequenos furos e desaparece na escuridão sem deixar rastros. Mas, o que é realmente o chupacabra? Uma criatura desconhecida, um experimento genético, uma espécie alienígena, ou apenas mais uma lenda urbana alimentada pelo medo e pela imaginação? Prepare-se, porque hoje, você vai conhecer a história real, assustadora e inexplicável, do chupacabra. Tudo começa em meados de 1995, em Porto Rico. Uma pequena ilha do Caribe que até então vivia seus dias de forma pacata, até que, de repente, algo estranho começou a acontecer. Os moradores da cidade de Canóvanas acordaram em uma manhã e encontraram um cenário macabro. Diversas cabras foram encontradas mortas, completamente sem sangue. Sem sinais de luta, sem predadores conhecidos. Apenas furos perfeitos na região do pescoço. O pânico se espalhou rapidamente. Nos dias seguintes, não foram apenas cabras. Galinhas, ovelhas, vacas e até cães começaram a aparecer mortos, sempre com o mesmo padrão. Perfurações cirúrgicas e ausência total de sangue nos corpos. A mídia local começou a relatar os eventos, e rapidamente, a notícia se espalhou para o mundo. Foi nesse momento que surgiu o nome que marcaria a criatura para sempre, chupacabra. Uma junção das palavras chupar e cabra. O sugador de cabras. E os relatos não pararam por aí. Testemunhas afirmavam ter visto a criatura. Descrições variavam, mas a mais comum falava de um ser de aproximadamente 1,5 metros de altura, olhos enormes e vermelhos, pele acinzentada ou esverdeada, sem pelos, com espinhos nas costas que iam da cabeça até a cauda. Suas pernas seriam fortes, semelhantes às de um canguru, o que lhe permitia saltar grandes distâncias. Outras testemunhas descreviam um ser mais canino, como um híbrido entre um cão e um réptil, com pele enrugada, mandíbula poderosa e uma aparência simplesmente aterradora. Mas, seria isso uma criatura sobrenatural? Um animal desconhecido? Ou algo além da nossa compreensão? Após os primeiros casos em Porto Rico, os relatos começaram a se espalhar por outros países. México, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, e até em partes da Europa. Sempre o mesmo padrão. Animais mortos, drenados de sangue, marcas estranhas, e a total ausência de pegadas ou qualquer outro sinal que indicasse um predador convencional. Em alguns casos, moradores relataram luzes estranhas no céu antes dos ataques. Isso abriu espaço para uma teoria ainda mais perturbadora, a ligação do chupacabra com fenômenos extraterrestres. Muitos acreditam que a criatura não seria deste mundo. Que seria, na verdade, um experimento biológico deixado na Terra por civilizações alienígenas. Outros pesquisadores sugerem que o chupacabra seria fruto de experimentos genéticos secretos. Talvez uma criação militar que escapou de controle. Há inclusive teorias que apontam para instalações clandestinas em bases dos Estados Unidos em Porto Rico, onde experiências com manipulação genética teriam dado origem ao ser. Mas, e a ciência? O que diz sobre tudo isso? Biólogos e veterinários que analisaram alguns dos corpos dos animais mortos constataram que, em muitos casos, havia, sim, ausência de sangue. Mas isso, segundo eles, poderia ser explicado por hemorragias internas ou coagulação pós-morte. As perfurações seriam compatíveis com mordidas de predadores como cães selvagens, coiotes e até morcegos hematófagos. Porém, há um detalhe. Em vários casos, os peritos não encontraram sinais de arranhões, de luta, nem hematomas externos que explicassem a morte. E mais, a quantidade de animais mortos em uma única noite, em locais isolados, simplesmente não fazia sentido para a ação de predadores comuns. As investigações oficiais nunca chegaram a nenhuma conclusão definitiva. E, como sempre, os casos começaram a ser classificados como lendas urbanas, histeria coletiva, ou simplesmente ignorados. Mas as testemunhas, essas nunca esqueceram o que viram. Maria Talavera,
moradora do México, relatou que acordou no meio da madrugada com um som estranho vindo do quintal. Ao olhar pela janela, viu uma criatura agachada, de olhos brilhantes e pele escamosa, sugando o sangue de uma das suas cabras. Quando gritou, a criatura olhou diretamente para ela, e em um salto desapareceu na mata. Outro caso assustador ocorreu no Texas, nos Estados Unidos. Fazendeiros encontraram mais de 20 animais mortos na mesma noite, todos com as mesmas perfurações no pescoço e ausência de sangue. O xerife local declarou à imprensa que nunca, em sua carreira, havia visto algo parecido. No Brasil, relatos começaram a surgir especialmente no interior do Nordeste e do Sudeste. Os ataques seguiam o mesmo padrão. Sempre à noite. Sempre em áreas rurais. E sempre com a mesma assinatura macabra, furos perfeitos e a drenagem total de sangue. As imagens dos corpos dos animais chocaram o país. E até hoje, muitas dessas fotos circulam na internet, alimentando o mistério. E a pergunta que não quer calar: se o chupacabra não é um predador comum, então, o que ele é? Os criptozoólogos, especialistas no estudo de animais que supostamente existem, mas que nunca foram oficialmente catalogados, acreditam que o chupacabra pode ser uma espécie desconhecida de predador noturno, altamente inteligente, que aprendeu a se esconder dos humanos. Outros acreditam que é uma criatura interdimensional. Que ele não pertence completamente ao nosso mundo, mas atravessa portais, buracos de minhoca, ou falhas na realidade para entrar e sair da nossa dimensão. Há também quem acredite que o chupacabra seja, na verdade, uma entidade sobrenatural. Um demônio, um espírito de destruição, um ser enviado para espalhar medo, sofrimento e morte. O mais assustador é que, ao contrário de muitas lendas antigas, o chupacabra é um fenômeno extremamente recente. Seus relatos começaram há menos de 30 anos, e continuam até hoje. Cientistas tentam desacreditar. Céticos tentam ridicularizar. Mas os moradores das regiões afetadas, esses sabem muito bem o que viram. Eles ouviram os gritos dos animais. Viram os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Sentiram o cheiro de enxofre no ar. E acordaram, pela manhã, com o silêncio aterrador que só a morte deixa para trás. O chupacabra existe? Será que é apenas uma lenda, uma ilusão coletiva? Ou será que existem coisas lá fora que nós, seres humanos, simplesmente não somos capazes de compreender? E mais, se ele realmente existe, o que o impede de um dia parar de se alimentar apenas de animais? Se você gostou dessa história e quer continuar explorando os maiores mistérios, lendas e horrores do mundo, se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu like. Nos vemos no próximo Sussurro do Medo. Até lá, se conseguir dormir.